Olá! Na aula de hoje, eu vou explicar e ensinar como você vai utilizar o círculo das quintas. Para esta aula, você vai precisar de papel e caneta. Vamos ver como é. A ideia é a seguinte: no topo da folha, você vai escrever os números romanos de 1 a 7, aquele que a gente utiliza para fazer o campo harmônico e as escalas. Nós vamos colocar o intervalo do jônio entre esses números: tom, tom, semitom, tom, tom, tom. Abaixo do número 1, você vai escrever a escala cromática inteira. Então você coloca dó, dó sustenido, ré bemol, ré, ré sustenido, mi bemol, mi, fá, fá sustenido, sol bemol, sol, sol sustenido, lá bemol, lá, lá sustenido, si bemol, si. Antes de continuarmos a aula, eu tenho uma pergunta para você. O que é mais correto dizer? Que nós estamos utilizando uma música num tom ou na escala de sol sustenido ou de lá bemol? No final da aula eu vou responder essa pergunta. Agora você vai desenvolver cada uma das escalas. A regra é a seguinte: nós precisamos que apareçam sempre as 7 notas musicais, sempre. Então, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si vão ter que aparecer todas as vezes, mesmo que em alguns momentos você tenha que escrever, por exemplo, ré sustenido, sustenido. Veja, parece um pouco confuso, mas é isso mesmo. Às vezes você chegar no fim da escala e vai perceber que não tem como colocar as 7 notas, que você vai ter que mexer em alguma coisa. Um ré sustenido, sustenido é igual à nota mi. Então é necessário muitas vezes escrever, por exemplo, mi sustenido, dó bemol, si sustenido. Essas notas vão aparecer ao final do preenchimento de toda essa sequência que eu estou sugerindo. Para que tudo isso? Nós vamos chegar à conclusão que algumas escalas tenha o nome pelo menos mais correto, porque você tem que colocar menos sujeira na escala. Um mi sustenido seria uma sujeira. Seria muito mais fácil escrever um fá, mas dependendo da escala que você estiver desenvolvendo, será necessário escrever um mi sustenido. Musicalmente, quando nós estamos tocando, obviamente que não faz muita diferença, mas quando nós estamos comunicando ou fazendo uma escrita musical, é muito diferente escrever mi sustenido. Então, assim que você tiver feito todas as escalas e tenha conseguido fazer aparecer as 7 notas em todas, nós vamos para a segunda etapa. Então, faça uma pausa no vídeo e termine essas escalas. Aí você continua a partir daqui. Agora que você fez todas as escalas, deve ter dado um trabalhão, né? Porque você viu que teve que fazer várias sujeiras nas escalas para que aparecessem as 7 notas. Você vai pegar uma outra folha e vai fazer o seguinte: no meio desta folha, você vai escrever a escala de dó. Bem no meio dela, você centraliza, né? Vai lá no meio e escreve. Na linha central, escreve lá dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Essa escala é considerada a escala central, porque ela não tem nenhum tipo de acidente, nenhum sustenido, nenhum bemol. Então você vai colocar bem no meio essa escala. Na parte de cima, ou seja, subindo a partir dessa escala, logo na linha de cima, você vai escrever a primeira escala que você encontrar com um bemol somente. Eu vou dar a dica para ficar mais fácil por hora. A escala com um bemol é a escala de fá. Então você escreveu lá dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Você volta lá no começo, né? E escreve agora, em cima do dó, pulando uma linha, a escala de fá. Fá, sol, lá, si bemol, que é justamente o único bemol, dó, ré, mi. Na sequência, você vai buscar na folha que você preencheu anteriormente qual escala tem 2 bemóis, depois 3, 4 e assim por diante. Na parte de baixo da folha, você vai escrever as notas, as escalas, com sustenido.
Então, logo abaixo da escala de Dó, você vai escrever a primeira escala que tem um sustenido, que no caso é Sol. Então, nós teremos Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido. E a mesma ideia, depois com 2 sustenidos, 3 sustenidos, 4 sustenidos e assim por diante. Nós vamos chegar a algumas conclusões bem interessantes, que não existem necessariamente algumas escalas que nós falamos normalmente no dia a dia. Você vai perceber, por exemplo, que é muito mais fácil utilizar a escala de Sol bemol do que a escala de Fá sustenido. Ou, respondendo aquela pergunta que eu fiz lá no começo da aula, o mais correto seria utilizarmos a escala de Lá bemol. Então você vai perceber que praticamente nós temos as escalas naturais, a escala de Dó, de Ré, de Mi, de Fá, de Sol e assim por diante. E no caso das escalas com acidentes, todas as utilizáveis são com bemóis, porque fica mais simples e menos sujo. Você não tem que colocar muitos acidentes, não tem que dobrar sustenido, não tem que dobrar bemol, não tem que colocar Mi sustenido. Essa conclusão é muito interessante. Bom, ao final disso, você vai recorrer ao PDF, onde eu já coloquei todas as respostas organizadamente. Em harmonia, nós utilizamos esse ciclo das quintas quando nós estamos criando música ou tirando música. É muito simples utilizar. Vamos pegar, por exemplo, uma música que está em Dó maior, tá? Poderia ser qualquer tonalidade, tá? Que isso fique bem claro. Mas vamos pegar o Dó maior, que eu já falei por aqui. Então nós temos acima do Dó uma escala, que é a escala de Fá, com um acidente de bemol, e abaixo do Dó uma escala de sustenido. Isso significa que nós podemos, de uma maneira organizada, tentar misturar alguns acordes da escala anterior e da escala posterior. Como o caso é Dó, então eu olho para cima e tenho a escala de Fá, olho para baixo e tenho a escala de Sol. Fica muito interessante no harmonia a gente tentar misturar e criar melodias baseadas nessas 3 escalas. Ou eu posso centralizar a música, por exemplo, no campo harmônico de Dó maior e misturar alguns acordes do campo harmônico de Fá, que é a escala superior, ou de Sol, que é a escala posterior. Esta ideia e prática é muito utilizada em músicas. Então eu gostaria que você pesquisasse algumas músicas cifradas exatamente este tipo de concepção. Obviamente que esta é só mais uma das regras da harmonia. Nós temos várias regras que compõem a formação harmônica, principalmente na harmonia funcional, que é a harmonia que nós encontramos no dia a dia nas músicas. Então, assim que você tiver terminado tudo, confira no PDF e logo depois você experimenta buscar isso em algumas cifras. Como eu já disse anteriormente, muita coisa em harmonia nós estudamos sem saber exatamente para que aquilo serve. Se isso estiver acontecendo hoje, se você não conseguiu captar, entender aonde nós vamos utilizar isso, não tem problema. A ideia fundamental de hoje é você organizar as escalas da maneira que eu sugeri e conferir com o PDF. Se você não entendeu a utilidade, não tem problema. Mais à frente nós vamos juntar as regras harmônicas e tudo vai fazendo mais sentido, tá? Infelizmente, harmonia é assim mesmo. Não dá para pegar uma informação e já destruir tudo com ela. Muitas vezes temos que agregar outras informações. Se você prestar atenção em todas as aulas de harmonia que foram vistas até agora no curso, desde a mais básica, tudo de uma maneira vai se encaixando. Não necessariamente construindo a harmonia completamente, mas vai se encaixando. Vai chegar uma hora onde todas as informações se agrupam e tudo fica muito mais claro.